Bom, pessoal, vamos lá. Semana 1 do PET, volume 5, voltado para o primeiro ano do ensino médio. Vamos aqui, realizar as atividades da semana 1. A semana 1, ela vai abordar sobre a cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822-1930. Embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Tem algumas habilidades, conteúdos relacionados à cidadania e racismo e interdisciplinaridade, com outras matérias. Bom, o tema é basicamente cidadania e racismo no Brasil. Vocês vão ler os textos, os conceitos aqui também, cidadania, racismo, mestiçagem, branqueamento, que é importante, nesse cenário aí, e o racismo são conceitos que se interligam com isso. A opção do Brasil em colocar sua população branca. Tem algumas sugestões e vamos para as atividades então. Bom, primeiramente, vocês vão fazer uma leitura desse texto, Cidadania e Racismo no Brasil, do Império à Primeira República. Traz um histórico, de como a cidadania e o racismo são presentes, no nosso país e como eles se deram, em cada situação. Com base nos textos e na manchete acima, analise os efeitos da escravização de africanos na sociedade brasileira de hoje. Ou seja, quais são os efeitos da escravidão na sociedade brasileira, essencialmente para os povos afrodescendentes. Os efeitos são muitos, desigualdade, discriminação, racismo e exclusão social, todos eles advindos da escravidão. Um passado que permanece nos dias de hoje, além da cidadania que não é plena, da instituição, que está no texto, da instituição do trabalho escravo aos dias de hoje, entendemos que a maior parte da população brasileira está afastada dos seus direitos fundamentais, consequentemente sem cidadania plena. Nesse contexto, o racismo é estrutural devido ao abismo da desigualdade social. O Brasil está entre os países mais desiguais. O que acontece, a discriminação vem da escravidão, o racismo e, consequentemente, a exclusão social, que os povos afrodescendentes no Brasil vão ter, os povos negros, vão ter essa exclusão. De acordo com os textos, como era o acesso à cidadania no decorrer do Império e da Primeira República no Brasil, ou seja, como o que era considerado cidadão no Império e que era considerado cidadão na Primeira República. Como que era feito isso? A cidadania no Império e na Primeira República, de acordo com o texto, é reduzida e privilegiada. Por quê? Porque era para poucas pessoas, por isso que era privilegiada. Quem era cidadão era privilegiado. Segundo o texto, a desigualdade afeta diretamente os descendentes do povo escravizado, como a gente falou na atividade 1. No aspecto da cidadania, as elites no decorrer da história brasileira esforçaram em impedir a participação dos menos favorecidos na vida política, social e econômica. Ou seja, tanto no Império quanto na República, eram poucos que participavam da vida política, tinham direitos. A elite brasileira como um todo é que tinha os direitos, porque se for pensar na cidadania do Império mesmo, quem tinha dinheiro, quem tinha recurso, quem tinha terras, é que poderia votar, E com a Primeira República vão haver algumas mudanças, mas algumas coisas que vão permanecer, A cidadania é reservada para homens brancos, acima de 21 anos. Então, são privilégios, É uma elite mesmo que vai participar da vida política do Brasil. São privilegiados. 3. A desigualdade e o preconceito racial afetam diretamente a quem?
hoje. Quem afeta os brancos? Não, né, gente? A desigualdade e o preconceito racial afetam diretamente a principal população negra, pobre e excluída, né, no nosso país. Tratando-se na época os escravos e que serão ex-escravos posteriormente. Hoje em dia, a desigualdade, a exclusão, a discriminação e o racismo afetam a população descendente dos escravos. A população afrodescendente, né, dos ex-escravos, né, visto que foi um processo de exclusão de cidadania, de acesso e de moradia recusados a eles. É o que eu falei, né? A República ela modifica algumas coisas, mas algumas coisas ela não faz nada. Uma delas é que a escravidão foi abolida no Império, no final do Império, e a República não ofereceu nenhum tipo de apoio a essas pessoas que foram alforriadas, que foram libertas. Não deram emprego, não deram moradia, que é um dever do Estado, né, do governo, oferecer isso a essas pessoas. E aí os ex-escravos, né, que não ganharam emprego, não ganharam nenhum tipo de apoio financeiro, eles vão se marginalizar nas favelas, vão ficar isolados, né, das grandes cidades. E por isso que acontece esse processo de desigualdade no Brasil, que é histórico, né? E o Estado não fez nada, o governo não fez nada, não ofereceu nada. Por isso que essas pessoas sofrem muito mais hoje no Brasil, por conta dessa atitude mesmo do Estado, né? Número 4. A quem interessava a ausência de cidadania e a exclusão social de grande parte da sociedade? A quem interessa, gente, que o povo não participe, que haja exclusão social entre a sociedade? Quem que interessa isso? Ao povo? O povo gosta de ser excluído? Lógico que não, né? Interessava as elites, assim como hoje interessa as elites, né? Quanto mais há uma abertura no país, as elites tentam ficar, né, deixar com que essa estrutura no Brasil permaneça. Interessava as elites, pois se a cidadania fosse garantida para todas as sociedades, eles perderiam seus direitos, certo? Se fosse ampliado para todo mundo, eles iam perder direitos e seus privilégios, né, gente? Eles temiam que houvesse mudanças, assim como no texto, né? A cidadania e a liberdade era para uma minoria, o branco civilizado, que temia a mudança da estrutura social no Brasil. Assim, eles mantinham seus privilégios e os negros não considerados como cidadãos, né? Eles faziam de tudo para não perderem seus privilégios, vão criar várias leis para impedir essas mudanças e que vão entravar mesmo a população negra no Brasil, que era escrava, de acesso à educação, de acesso à moradia, e é o que acontece hoje, né? Grande parte do Brasil, população negra, né, afrodescendente, que sofre com isso realmente, nessa exclusão histórica, né, dessa discriminação racial, que vem da escravidão, de ver um passado escravocrata, e que quando o governo foi, na Primeira República, foi colocar, ao invés de colocar essa população que foi liberta, colocaram os imigrantes, né, pessoas brancas da Europa, para trabalhar, que é o que vai ser trabalhado depois, né? A teoria do embranquecimento da população brasileira, a teoria da opção mesmo do governo em embranquecer o Brasil, ok?